Caros amigos, este é o podcast do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Ouça agora uma das inúmeras e surpreendentes exposições de Dr. Plínio. Do dia 6 de maio de 89. Isso me deu muita segurança de raciocínio, muita confiança na razão humana baseada na fé. E a ideia de que eu podia valentemente meter o pulso ali, me assenhorear desses argumentos e jogar em cima dos outros. Porque são cidadelas e muralhas que ninguém expugna. Eu me lembro de parar na leitura, maravilhado com a demonstração, e procurar imaginar o que é que se poderia dizer em sentido contrário. E não há o que resista, tudo é bobagem. Muitas vezes o próprio Taparelli dá os raciocínios dos principais autores que até o tempo dele, ele viveu meados do século passado. Até o tempo dele tinha escrito contra o que ele afirmava. E ele fazia refutação. Eram refutações claras, simples e luminosas. Não eram feitas para ser literárias. Não eram bonitas. Eram muito mais do que bonitas, eram verdadeiras. Fica provado e acabou-se. E eu compreendi melhor aí uma coisa que, na minha inexperiência, na minha jovem idade, não estava ainda inteiramente claro. Como a doutrina católica é sólida, como ela é segura, como ela é bem pensada, como, conhecendo-a bem, a gente pode enfrentar qualquer coisa de peito aberto. É questão de estudar e conhecer bem. Enfrentar de peito aberto, meter-se nas discussões mais perigosas, dos assuntos mais árduos de demonstrar, estudando bem, sai a demonstração e a gente dá um nocaute no adversário. E os senhores estão vendo que a meta de dar o nocaute no adversário era uma meta amadíssima. Por que amada? Não era por um vão gosto da polêmica. Um gosto da polêmica eu tenho. Eu acho muito bonito duas pessoas conduzirem, uma contra a outra, uma discussão ordenada, em que se vê o raciocínio de um apertar o outro no canto e como é agora. Acho muito bonito. Mas era muito mais do que isso. Era preservar as almas do erro, encaminhá-las para a Santa Igreja Católica, e eram os instrumentos para implantar na Terra o Reino de Maria. A principal instrumental para a gente implantar na Terra o Reino de Maria não é arma nenhuma, não é nada. É a gente saber raciocinar. Raciocinar, então me permitam que diga um pouco mais, para a gente saber raciocinar, a gente tem que tomar entusiasmo pelo raciocínio. Bem, para a gente tomar entusiasmo pelo raciocínio, a gente tem que depois tomar entusiasmo pela possibilidade de desenvolver o raciocínio. E pende aí uma coisa muito bela, é a facilidade de expressão. Para isso, gramática boa, vocabulário abundante. Quando a gente quer dizer uma coisa, ocorrer ao espírito, ao mesmo tempo, 2, 3, 4 modos de dizer a mesma coisa, a gente escolhe ali com facilidade, toca para frente. O que exige, meus caros, exige esforço. Mas é um esforço que a gente é. Então, na leitura do Taparelli, em outras leituras que eu fiz depois, me admirar muito de como ele encontra as palavras adequadas para dizer a coisa. A palavra mais exata, mais adequada para dizer a coisa melhor, mais bem feita, mais certa. Procurar, parar e dizer, vamos ver, Plínio, você procura substituir esta palavra neste texto. Você encontra? Não encontro. Está dito com uma perfeição admirável. Precisa aprender isto. Então, tal palavra é assim, tal outra palavra é de outro jeito, etc. Eu sei que os senhores estão estudando alguma coisa desse gênero, línguas, etc. E até disseram que até português os senhores estão estudando. Eu ousaria dizer, principalmente português, porque o indivíduo que não sabe exprimir-se bem na sua língua materna, não sabe bem as outras línguas depois. Ele tem que conhecer a língua materna.
Tá bem. Eu fiquei muito satisfeito quando eu soube. Mas eu queria aproveitar a ocasião para que os senhores aprendessem, tomassem o gosto da língua. Quer dizer, de compreenderem que num idioma, quase cada palavra é uma pedra preciosa ou semi-preciosa. Que a gente deve compreender a beleza da língua, a beleza desta palavra, daquela outra palavra. Há palavras que são lindas, há palavras que são bonitas, há palavras que são aceitáveis, há até palavras que são feias. A gente deve ter tudo isto classificado nos padrões do bom gosto que se tem. E sem isso não há cultura. O senhor praticamente não ia a dicionário. Então, como o senhor chegava a saber o significado das palavras? Mais ou menos era um puzzle em sentido negativo. Eu pegava as palavras de uma frase e entendia, vamos dizer, em um texto assim, entendia, faltava uma palavra ou duas, o resto era conversa comum, a gente indicava. Compreender adivinhar o sentido da palavra que falta, pelas palavras que estão, faz um bonito jogo. E eu achava agradável fazer esse jogo. Dante dizia que as obras do homem são netas de Deus, porque Deus é pai dos homens e, portanto, é avô das coisas que o homem faz. E o vocabulário humano é todo ele neto de Deus. Como é bonito a gente estudar o vocabulário humano, ver como é que ele se exprime, não se exprime, etc, etc. Mesmo, eu estou saindo um pouco do tema, eu volto ao tema já, mas mesmo quando se fica mais velho e se estuda, por exemplo, direito. Então, meu pai tinha uma muito boa biblioteca jurídica. Ele era advogado, pegar um livro francês, estudar no livro francês um determinado tema. Mas depois estudar o mesmo tema no livro italiano. E depois estudar o mesmo tema no livro alemão. E depois, assim, pegar 3, 4 línguas. E ver como é a índole e o gênio da palavra de cada povo, através do modo pelo qual trata o tema jurídico. Depois, chegaram os juristas. É um encanto as ordenações afonsinas de Portugal. Deixa eu falar um pouco bem de Portugal, que tem uma porção de portugueses aqui, e assim falamos bem um pouco de nós mesmos. São as mais antigas leis do Reino de Portugal, as ordenações afonsinas. A ordenação são as ordens, o que o rei manda fazer, as leis feitas pelo rei. Era rei Afonso não sei quantos de Portugal. Bem, eram coisas medievais ainda. E a técnica do direito não estava tão desenvolvida quanto se tornou depois. E a gente vê que o legislador, às vezes, quebrava a cabeça para dizer a coisa com clareza, mas acabava dizendo com uma clareza encantadora. A gente, um português arcaico, límpido, simples, agradável, encantador. Bem, eu poderia dizer aqui um pouco o modo jurídico de cada povo apresentar a sua linguagem como uma coisa bonita e como uma coisa própria. Meu pai não me disse assim para me ensinar. Ele podia ter dito, mas não foi o que ele fez. Bem, mas uma vez, diante de mim, fez um elogio de um jurista brasileiro que o deu nome a uma cidade de Minas Gerais, onde existe um grupo da TFP, Conselheiro Lafayette. Esse Lafayette era um conselheiro do Império e um grande jurista. Meu pai disse só isso. Disse, é um português lindo que ele fala, com uma simplicidade total e uma clareza total, de maneira que não se lê uma página do Lafayette com necessidade de voltar para trás para reler de novo. Eu pensei, esse é um taco. Eu quero conhecer. E numa hora que meu pai não estava, para poder fazer isso sozinho, sem ele se meter dentro, eu fui lá na estante, peguei o Conselheiro Lafayette e li. Uma maravilha. Uma maravilha.
A gente entra nessas coisas começando pelos grandes doutrinadores. Então, pelos doutrinadores que dão o direito natural, que dão os fundamentos, as provas da existência de Deus, etc., etc., com os grandes pensamentos nasce a compreensão do grande papel das palavras. E a gente adquire o gosto do vocabulário. É muito mais importante do que gostar de música. Mesmo porque a mais bela harmonia que há na natureza, antes do pecado original, eu acho que era a palavra do homem. Era mais bela do que o canto de qualquer pássaro, do que o ruído da água de qualquer regato, do que o barulho de qualquer vento, qualquer coisa mais bonita, era a palavra do homem. Como deveria ser bonita a linguagem, como deveria ser bonita a palavra do homem sem pecado original. Como seria bonita uma conversa de Nosso Senhor com Nossa Senhora. Coisa superior a qualquer juízo, qualquer... Eu me faço a ideia de São José, concebido no pecado original, grandíssimo santo. Alguns acham que ele, logo depois de ter nascido, foi limpo da culpa original, mas ele foi concebido no pecado original. Bem, São José, concebido no pecado original, vendo às vezes Nossa Senhora conversar com Nosso Senhor. Vendo Nossa Senhora contar para o Deus que criou uma historieta de criança para ele se distrair. Ele olhando, prestando atenção e fazendo meditações. Não sei se os senhores se imaginaram atrás de uma porta, ou diante de São José, que está atrás de outra porta, vendo o menino conversar com Nosso Senhor. É uma coisa... Podem ter ideia da beleza da palavra humana sem pecado original. Bem, depois do pecado original, ela conservou alguma coisa de belo. A gente aprende isso. Aprende, meus caros, uma coisa muito boa. É prestar atenção. É fenomenal mesmo. A gente, de tal maneira, prestar atenção nessas coisas, que mais tarde fica com dificuldade de prestar atenção nas bagatelas, de tanto prestar atenção nas coisas mais altas. Os senhores bem podem imaginar quanto eu desejo isso aos senhores. Sei bem que o ensino hoje é escasso nessa matéria e que comunica pouco. Já no meu tempo comunicava pouco, faço a ideia do tempo dos senhores. Isso explica em parte porque aqui, chegando aos 20 anos, eu li esses livros e eu tinha a impressão que eram céus que se abriam para mim. É porque, em parte, o ensino secundário me tinha preparado para compreender isso. E, em parte, porque não tinha preparado, eu ficava surpreso de encontrar. Mas isso tudo fazia a alegria desta fase de minha vida. Sempre ouvi dizer que o senhor gosta muito da análise lógica. Por que o senhor gosta? Qual é a beleza que o senhor vê nela? O que fala de Deus na análise lógica? A análise lógica é tida, como uma das coisas mais aborrecidas da formação do ensino secundário. O sujeito compreendeu o que é o sujeito, o verbo, o objeto direto, o objeto indireto, já não é fácil. E depois chegar na frase aqui, o sujeito, o verbo, já é mais difícil. Agora, pegar o Bom Camões e pegar um daqueles versos dele, que eles têm todos muito bonitos, mas alguns encharrafuscados como ele só. E está aí uma palavra, da linguagem corrente, não é uma palavra clássica. Eu hesitei em empregá-la pela respeitabilidade da nossa reunião. Mas eu resolvi soltá-la para ver se causava efeito junto aos senhores. Não. Os senhores riram. Os senhores talvez nunca tenham ouvido falar em encharrafuscado. Mas perceberam pelo som da palavra o que encharrafuscado quer dizer. E percebendo, tomaram um certo sabor da realidade enquanto vive, enquanto banal, enquanto trivial, mas com um certo som de real, que pega na coisa. É uma das qualidades da língua portuguesa. Pegar a realidade ali. Bem, então o encharrafuscado diz o que quer dizer.
Bem, mas isso é um parênteses. O que o parênteses enxerrapuscado a respeito do quê? Ah, que a análise lógica seria uma coisa enxerrapuscada, né? Ah, numa ordem enxerrapuscada. Quer dizer, uma ordem que parece toda torta. A gente vai ver e compõe a ordem. Então percebe que o que Camões pôs em ordem indireta fica bonito, sobretudo quando depois a gente põe na ordem direta e volta para a ordem indireta. Eu não tenho boa memória, não estou me lembrando aqui de ordem indireta nada do Camões. Mas se eu tivesse aqui um trecho do Camões, sobretudo se eu tivesse um quadro negro para fazer análise direta, por a ordem, eu faria. Não sabe o que vem se os senhores me puserem um Camões aqui. Os senhores têm aula de português, não é preciso fazer. Bem, põe um Camões qualquer e nós enfrentamos o negócio. Apenas o que tem é o seguinte, se ele vier com aqueles personagens mitológicos perfeitamente imbecis, de que ele é abundante, como todo mundo no tempo dele, em todas as línguas, então, Stavas Frine, o que é a história que isso aí? Ou então, não sei, Galalão já tinha se levantado. Quem é esse Galalão? Por que já tinha levantado? Que solenidade tem levantado dele? Preciso saber quem é. Sabendo quem é, eu saboreio a frase. Entendo o negócio. Beleza. Não sei se todos os senhores percebem igualmente a beleza da ordem indireta. Como uma palavra lucra quando às vezes o adjetivo é posto antes do substantivo. Por exemplo, uma coisa é eu dizer a alguém que coisa bonita você disse. Outra coisa é eu dizer que bela coisa você disse. Eu substituí o bonito por belo. E eu substituí a ordem. Uma coisa bonita é a ordem direta. Substantivo e depois adjetivo. E eu pus o contrário, que bela coisa. Eu poderia pôr que bonita coisa, poderia. Mas ficava menos belo. O senhor tem aí uma das peculiaridades do português, que há em português quase dois vocabulários. Um vocabulário de gala e um vocabulário comum. E eu dizer de uma coisa que ela é bonita, apresenta a coisa na sua roupagem comum. Eu dizer que ela é bela, ela apresenta a coisa no seu vocabulário de gala. Ó tu que descansos buscas com cuidado, neste mar do mundo tempestuoso, não esperes de achar nenhum repouso, senão em Cristo Jesus crucificado. Ó tu que descanso buscas, já é a ordem inversa. Porque dizer, ó tu que buscas descanso. Por que fica mais bonito dizer que descanso buscas do que busca descanso? Porque valoriza a palavra descanso. Que descanso buscas com cuidado, fica mais acentuada a ideia do descanso do que a ideia de buscar. Por quê? Porque como fica posta numa ordem inversa, ela atrai mais atenção. Não sei se está claro. Ó tu que descanso buscas com cuidado. O que é a palavra cuidado aqui? No Camões não é o cuidado nosso, procurar direitinho, arranjadinho. É com empenho, com esforço, com afã. Isso é que é propriamente cuidado. Ó tu que descanso buscas com cuidado. O cuidado indica com quanto esforço tu buscas o descanso. Valoriza ainda mais o descanso. É uma coisa que cansa encontrar, mas que quando encontra, que delícia. Continue um pouquinho. Neste mar do mundo tempestuoso. Neste mar do mundo tempestuoso. Ele poderia dizer, nesse mar tempestuoso do mundo. Não podia dizer? Perde ou não perde muito a expressão. Por quê? Porque neste mar do mundo tempestuoso, joga a palavra tempestuoso para o fim da frase. E fica muito bonito dizer, neste mar do mundo. Porque o mundo, até certo ponto, pode ser comparado ao mar. E deslocar a palavra tempestuoso para o fim, chama a atenção na palavra
tempestuoso. E dá uma impressão, pelo som anterior, neste mar do mundo tempestuoso, dá uma impressão de uma tempestade bonita, não é? É uma tempestade com gala, um Fausto camoniano. É faustosa a expressão. Continua então. Não esperes de achar nenhum repouso, senão em Cristo Jesus crucificado. É muito bonito. Não esperes de achar nenhum repouso. O de é meio arcaico, mas fica muito bonito. Em vez de dizer, não esperes achar, não esperes de achar, põe um quê dentro disso que faz uma palavra quase inútil no meio, acentua a ideia de como é difícil achar. Não esperes de achar, como é o resto? Não esperes de achar nenhum repouso, senão em Cristo Jesus crucificado. Aqui na ordem inversa, mas é cadência. Senão em Cristo Jesus crucificado. Em Cristo Jesus, eu sustento que o nome mais bonito que jamais alguém usou é Jesus Cristo. Pelo som. O som Jesus Cristo. O som rumoreante, silencioso, aveludado. Depois o tom alegre do Cristo, que emerge assim como uma gota de luz que paradoxalmente sai da terra e vai para o céu. Depois o ó, Cristo, que põe uma nota forte, Cristo Jesus. Bem, mas às vezes é mais bonito dizer Cristo Jesus do que Jesus Cristo. Porque nós estamos tão habituados a dizer Jesus Cristo, que Cristo Jesus varia um pouco o nosso ouvido e dá uma forma muito bonita. Bem, então, que Cristo Jesus já é muito bonito. Inverso, a ordem inversa. Crucificado. Quer dizer, Cristo Jesus, e ele faz uma alusão à palavra de São Paulo, que dizia que não sabia pregar a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Né? Então, Cristo Jesus e crucificado. Aqui é um paradoxo. Encontrar o repouso na consideração da mais terrível agonia que houve, há e haverá na história, encontrar naquela aflição, naquele Deus meu, por que me abandonaste? Encontrar ali o repouso é fazer sentir algo que nasce de sacrossanto e de aveludado, de dentro das chagas de Cristo, da dor de Cristo, do gemido de Cristo, que nos faz compreender que ele, do alto da cruz, e gemendo daquele jeito, dava coragem de gemer a todos os homens que gemerão até o fim do mundo. Então fica muito bonito. Hein? Camões invejaria. Camões é o supra-sumo, nem sei o que dizer. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.